sinceramente, eu nunca imaginei que um simples comentário durante o jantar fosse destruir todo o meu casamento. Tipo, quem diria que dizer que até minha mãe acha que eu poderia ter conseguido algo melhor acabaria virando esse caos todo? Meu nome é Cadence, tenho 29 anos, e acho que é melhor eu começar do começo antes que todo mundo tire conclusões precipitadas. Eu trabalho em um escritório entediante, processando pedidos de reembolso de seguro. Literalmente, o trabalho mais básico do mundo. Todo dia eu fico sentada, aprovando ou negando contas médicas, enquanto vejo todo mundo no Instagram vivendo suas melhores vidas. Minha mãe sempre diz que eu sou inteligente demais para esse trabalho e, sendo bem sincera, ela provavelmente está certa. Steven, meu marido ou melhor, meu futuro ex-marido tem um emprego estável como engenheiro. Ele ganha o suficiente pra gente pagar nossa primeira casa, num daqueles condomínios planejados. Nada demais, só um apartamento bege de 2 quartos, com um quintal minúsculo. É o tipo de lugar pelo qual eu deveria ser grata, mas toda vez que abro meu feed, vejo aquelas casas modernas maravilhosas, com cozinhas enormes e closets gigantes. E foi assim que tudo veio à tona, no nosso tradicional jantar de sexta-feira com a minha mãe. Eu sempre vou nesses restaurantes de rede, sabe? Daqueles que acham que colocar um ingrediente chique na comida já justifica cobrar R$ 130 num prato de massa. Minha mãe é divorciada desde que eu tinha 12 anos, então sempre fomos só nós duas. Ela sempre foi super protetora, talvez até demais, pelo menos na opinião do Steven. Eu estava lá, comendo meu frango Alfredo caríssimo, ouvindo o Steven falar sobre algum projeto do trabalho, quando minha mãe começou com aquela conversa de sempre. O filho da amiga dela tinha acabado de comprar uma casa incrível, na parte boa da cidade. Ela faz isso o tempo todo. Sempre aparece com esses caras aleatórios que, aparentemente, estão arrasando na vida. Normalmente, eu só concordo e deixo pra lá. Mas, dessa vez, fiquei ainda mais irritada porque, mais cedo naquele dia, Steven tinha rejeitado minha ideia de procurarmos casas em bairros melhores. E então, quando minha mãe mencionou que esse cara também viajava para lugares incríveis e dirigia um Tesla, eu simplesmente surtei. Olhei direto pro Steven e soltei, até minha mãe acha que eu posso conseguir coisa melhor. As palavras simplesmente escaparam, tipo quando você, sem querer, clica em responder a todos naquele e-mail de trabalho que definitivamente não deveria ter enviado. O restaurante inteiro pareceu congelar. Sabe aquela cena de filme em que tudo fica em silêncio de repente? Foi exatamente assim. Só que, em vez de uma trilha sonora dramática, tudo que eu conseguia ouvir era aquela musiquinha ambiente irritante e uma criança gritando 2 mesas atrás. O Steven ficou parado, com o garfo no meio do caminho até a boca, me olhando como se eu tivesse acabado de falar outra língua ou algo assim. Minha mãe, por outro lado, entrou no modo conselheira de vida e começou a falar sobre como ela só queria o melhor pra mim. Enquanto eu estava sentada lá, vendo a expressão do Steven mudar, já sabia o que ia acontecer. Ele estava tentando se controlar em público, mas dava pra ver que estava prestes a perder a paciência. A mandíbula dele começou a se mover de um jeito estranho, aquele espasmo que aparece quando ele está realmente irritado, mas tentando manter a maturidade. O resto do jantar foi dolorosamente constrangedor. Steven mal disse 2 palavras, só ficava olhando pro celular como se, de repente, fosse a coisa mais interessante do mundo. Minha mãe, por outro lado, tentou consertar a situação com frases como, mas Steve, você sabe que nós te amamos. O que, sinceramente, só piorou tudo. No caminho para casa, o silêncio no carro era ensurdecedor. Sabe o que é pior do que uma briga? Aquele silêncio horrível, carregado, onde você sente que a discussão vai acontecer a qualquer momento, mas ninguém quer ser o primeiro a começar. Eu queria dizer alguma coisa, qualquer coisa. Mas o que você fala depois de basicamente dizer, na frente da sua mãe, que seu marido não é bom o suficiente? Olhando para trás, talvez eu devesse ter ficado quieta. Mas, para ser sincera, parte de mim sente que precisava falar aquilo. Como se eu não tivesse dito, isso teria saído de outra forma em algum momento. Ainda assim, ver o Steven pegar o travesseiro e ir dormir no quarto de hóspedes naquela noite me deu um aperto estranho no estômago. Não era exatamente arrependimento. Era mais como aquela sensação que você tem quando manda uma mensagem arriscada e, ao mesmo tempo, sente medo e alívio por finalmente ter falado. Passei a noite inteira rolando o feed do Instagram, vendo aqueles casais perfeitos com suas vidas perfeitas, me perguntando como eu fui parar aqui. Minha mãe ligou 3 vezes. Mas deixei cair na caixa postal. Já sabia exatamente o que minha mãe ia dizer, a mesma coisa que ela repete desde que comecei a namorar o Steven. Querida, você está se acomodando. Talvez ela estivesse certa.
talvez eu realmente estivesse. Mas agora todo mundo estava agindo como se eu fosse a vilã da história, e eu só conseguia me perguntar como um comentário tão pequeno conseguiu virar esse drama todo. Na semana seguinte, no trabalho, foi quando as coisas realmente começaram a desmoronar. Eu não conseguia me concentrar em processar as solicitações de seguro porque meu telefone não parava de apitar com notificações. Minha mãe, aparentemente, ligou para minha tia Lisa, que contou para minha prima Raquel, e, do nada, toda a família tinha uma opinião sobre o meu casamento. Como se não bastasse, minha mãe ainda fez um post enorme no Facebook sobre apoiar sua filha em momentos difíceis, o jeito nada sutil dela de mandar indiretas. Em casa, Steven mal falava comigo. Ele só fazia aquela coisa passivo-agressiva de cozinhar o próprio jantar e comer no escritório, sem nem olhar na minha cara. Eu precisava desabafar com alguém. Foi aí que comecei a conversar mais com o Kyle, um cara do departamento de reclamações que sempre curte minhas postagens no Instagram. Ele parecia entender exatamente o que eu estava sentindo, soltando frases como: "Você não pode evitar o que sente. Talvez essa seja a forma do universo te dizer alguma coisa." As coisas ficaram realmente confusas quando Steven viu que eu estava trocando mensagens com o Kyle. Ele exagerou completamente, como se conversar com um colega de trabalho fosse uma grande traição. Tentei explicar que o Kyle só estava me dando apoio, mas Steven me olhou e soltou: "Apoiando o quê, exatamente? O fim do nosso casamento?" Depois disso, ele saiu furioso e bateu a porta com tanta força que aquela placa cafona de bem-vindos que minha sogra nos deu caiu da parede. Minha mãe também não estava ajudando. Continuava me mandando links de apartamentos só por precaução e relembrando como passou por algo parecido com meu pai. Mas isso não era nada parecido com o divórcio dela. Meu pai realmente fez algo errado. O Steven, bom, ele não fez nada. Esse era o problema. Ele simplesmente não era aquilo que eu imaginava quando pensava na minha vida. Cometi o erro de postar uma daquelas indiretas no Instagram, algo sobre perceber o seu valor, com um fundo de música triste. E, de repente, todos os nossos amigos em comum começaram a comentar. Até a Emma, irmã do Steven, que eu achava que era minha amiga, começou a postar umas frases passivo-agressivas sobre lealdade e votos de casamento. Sério? Estamos em 2025, não em 1950. Mas o verdadeiro ponto de ruptura foi quando minha mãe apareceu na nossa casa sem avisar. Disse que estava só dando uma passada, mas eu sabia que ela estava esperando ver algum drama. Steven nem pensou duas vezes. Olhou para minha mãe, pegou as chaves e disse que ia para a casa do irmão. Perguntei quando ele voltaria, e ele só deu de ombros e respondeu: "Quando sua mãe for embora." Do jeito que ele disse "quando sua mãe for embora", ficou bem claro que ele não estava falando só daquela noite. Foi então que o Kyle começou a me mandar mensagens. Nada inapropriado, só um pensando em você ou perguntando se eu queria tomar um café e conversar. Eu não vi mal nisso. Quero dizer, meu próprio marido nem dormia mais na nossa cama. Além disso, Kyle tinha acabado de comprar uma casa naquele novo condomínio. E eu estava morrendo de vontade de morar lá. Só dizendo. Sentada no meu carro, do lado de fora da cafeteria onde ia encontrar o Kyle, comecei a pensar em como cheguei nesse ponto. Todo mundo agindo como se eu tivesse, do nada, me voltado contra o Steven, mas, pra ser sincera, os sinais sempre estiveram lá. Tipo na noite em que nos conhecemos, na festa de inauguração da casa do meu amigo Taylor. O Steven estava na cozinha, falando sobre seu trabalho de engenharia, e eu lembro de ter pensado que ele parecia seguro. Não emocionante, não sonhador. Apenas seguro. Minha mãe vivia me pressionando para sossegar depois que meu último relacionamento fracassou, então, quando Steven pediu meu número, pensei, por que não? Nossos primeiros encontros foram, ok, eu acho. Ele me levava a restaurantes médios, nada chique, mas também nada barato. Minha mãe ficava repetindo. Pelo menos ele tem um emprego estável e parece responsável. E, olhando para trás, isso já deveria ter sido minha primeira pista. Quer dizer, era só isso? Sério, o que você quer que as pessoas digam sobre o seu futuro marido? Pelo menos ele é responsável? Aí veio o noivado. Eu já vinha dando indiretas sobre um anel lindo que vi no Pinterest ouro rosa, um diamante enorme, sabe? Aquele estilo de anel que faz você querer postar a mão no Instagram. Mas, em vez disso, Steven me deu um solitário clássico, bem simples. Algo que cabia responsavelmente no orçamento dele. A primeira coisa que minha mãe disse foi: "Ah, bem, você sempre pode atualizar depois."
Postei no Instagram mesmo assim, mas escolhi um filtro que fazia o anel parecer maior. Os problemas reais começaram depois do casamento. Steven conseguiu uma promoção enorme no trabalho e, sabe o que ele queria fazer com o dinheiro extra? Colocar na nossa conta de aposentadoria. Tipo, oi. Estamos na casa dos 20 anos. Enquanto isso, todos os meus amigos postavam fotos curtindo em Cabo ou na Costa Amalfitana, e meu marido estava empolgado com a nossa contribuição extra para o plano de aposentadoria. Eu tentei. De verdade. Criei até uma conta privada no Instagram para postar sobre as pequenas reformas que queria fazer em casa. Nada demais, só mudar aquelas paredes bege sem graça, talvez reformar a cozinha. Mas Steven sempre dizia que precisávamos fazer um orçamento e economizar primeiro. Enquanto isso, a casa do Kyle tinha aquela ilha de cozinha incrível com uma queda d'água e uma despensa maior que o nosso banheiro principal. Olhando para trás, eu devia ter escutado minha mãe quando ela disse que eu estava apagando minha luz por causa do Steven. Ela passou pela mesma coisa com meu pai. Aceitou uma vida segura e sem graça, até que um dia acordou e percebeu que tinha se perdido. Eu não queria acabar assim. Ficar presa em uma casa bege, com móveis bege, vivendo uma vida bege. A pior parte? Quando a irmã do Steven ficou noiva no ano passado. O noivo dela levou ela para Paris. Paris. Pediu em casamento bem na frente da Torre Eiffel. E sabe o que Steven disse? Isso é financeiramente irresponsável. Uma hipoteca é um investimento melhor do que uma proposta chique. Foi aí que criei um grupo de bate-papo de mulheres casadas com algumas amigas do trabalho. Estávamos todas no mesmo barco, presas com caras que simplesmente não entendiam. Eu nunca pensei que tudo fosse implodir do jeito que aconteceu. Steven chegou mais cedo do trabalho um dia. Tava meio doente, parece que passou o dia todo enjoado. E eu? Eu tava no meio de um café com Kyle, só desabafando sobre tudo, quando meu telefone começou a tocar. Steven, de alguma forma, viu todo o meu histórico do grupo de casadas. Até hoje não faço ideia de como ele conseguiu acessar, mas lá estavam 3 meses inteiros de mensagens, capturas de tela, tudo. Todos os meus pensamentos privados sobre o nosso casamento, escancarados. As mensagens nem eram tão ruins, pra ser sincera. Só coisas normais que qualquer esposa reclama, tipo o ronco dele ou como ele sempre comprava as marcas genéricas no supermercado. Tá, talvez também tivessem os comentários sobre a casa nova do Kyle, e aquela vez que comparei o carro do Steven com o dele. E ok, talvez tenha passado um pouco do limite. Talvez tenha rolado umas capturas de tela das histórias do Kyle no Instagram, com os emojis de coração. Mas Steven agiu como se eu tivesse cometido a pior traição do mundo. Ele estava ali, parado na nossa sala, segurando o telefone, com uma cara de quem tinha acabado de receber uma notícia de morte. Você realmente acha que eu sou tão inútil? Ele perguntou, com aquela voz estranhamente calma e baixa. Tentei explicar que era só conversa de garotas, que todo mundo desabafa sobre o cônjuge de vez em quando. Mas ele continuou rolando as mensagens. Uau! Ele disse, parando em um texto específico. Até comparando o tamanho de anel com suas amigas do trabalho, cadence? Muito maduro da sua parte. E, claro, foi exatamente nesse momento que minha mãe apareceu de novo, sem avisar. Perfeito, né? Ela olhou a cena e imediatamente entrou no modo mamãe ursa. Steven, querido, talvez você devesse tirar um tempo para se acalmar. Falou com ele como se estivesse lidando com uma criança tendo um ataque de birra. Steven riu. Mas não um riso normal. Aquele tipo de riso assustador. O riso de quem tá prestes a perder o controle. Sabe de uma coisa, Patrícia? Ele disse, olhando para minha mãe. Você finalmente conseguiu o que queria. Parabéns. Então ele virou para mim, me encarou e soltou. Ah, e eu também encontrei o seu quadro do Pinterest sobre divórcio, a casa dos sonhos pós-separação. E sim, com fotos da casa do Kyle. Tentei me defender, dizendo que era só fantasia, que todo mundo faz isso. Mas então Steven abriu minhas mensagens diretas com Kyle. Aquelas em que eu perguntava sobre o corretor de imóveis dele. Se ainda tinham casas disponíveis no bairro dele. Aquelas em que eu escrevi coisas como: queria ter te conhecido antes de me casar. E, às vezes, penso no que poderia ter sido. Foi aí que Steven quebrou. Mas não de um jeito dramático. Na verdade, eu quase queria que ele tivesse gritado, jogado alguma coisa, qualquer coisa.
Mas ele só ficou em silêncio. Subiu as escadas. E começou a fazer as malas. Eu fui atrás, tentando explicar. Mas ele nem olhava para mim. Só continuava dobrando as roupas, como se eu não estivesse ali. Minha mãe gritava lá de baixo, dizendo que ele estava exagerando. Falando que casamento dá trabalho. Mas ele nem respondeu. As semanas seguintes foram um borrão. Todo mundo chamava de tentativas de reconciliação, mas para mim, parecia só um monte de conversas forçadas. Minha mãe encontrou uma conselheira matrimonial. Supostamente a melhor da cidade. Provavelmente porque ela cobrava mais por hora do que eu ganho em um dia. Steven só concordou em ir porque a irmã dele, Emma, praticamente o arrastou até lá. Ele passou a sessão inteira olhando para a parede, enquanto eu tentava explicar como me sentia insatisfeita. A conselheira começou a falar sobre linguagens do amor, comunicação, essas coisas. Mas, para ser sincera, eu estava mais focada no fato de que o escritório dela ficava num arranha-céu incrível no centro da cidade. O tipo de lugar em que eu sempre imaginei trabalhar. Até que ela perguntou pro Steven: "O que você quer do seu casamento?" Ele só respondeu: "Eu queria uma esposa que realmente quisesse se casar comigo." Como se ele fosse a vítima da história, né? Minha mãe sugeriu que eu fizesse grandes gestos para reconquistá-lo. Então eu tentei. Fiz o jantar favorito dele uma noite. Ok, eu pedi daquele restaurante italiano que ele gosta, mas a intenção era a mesma. Até arquivei todas as minhas postagens no Instagram sobre me encontrar e saber o meu valor. Mas Steven não pareceu se importar. Ele continuou indo trabalhar, chegando tarde em casa e dormindo no quarto de hóspedes. Então, uma manhã, encontrei Kyle no nosso café de sempre. Nem estava procurando por ele. Ok, talvez eu soubesse que ele costumava tomar café da manhã lá, mas e daí? A gente começou a conversar e ele mencionou um novo restaurante no centro da cidade. Antes que eu percebesse, já tínhamos combinado de jantar juntos. Como amigos, obviamente. Quero dizer, Steven nem falava mais comigo. O que eu devia fazer? Ficar em casa sozinha? Eu só não esperava que Emma estivesse no restaurante. É claro que ela tirou uma foto minha e do Kyle e mandou direto pro Steven. Tentei ligar para ele para explicar, mas foi direto pra caixa postal. Quando cheguei em casa, todas as coisas dele tinham sumido do quarto de hóspedes. E, na cozinha, tinha um bilhete no balcão. Com as informações de contato do advogado dele. Minha mãe ficou tão emocionada quando contei sobre isso. Acontece que ela já tinha contratado um advogado para mim semanas atrás. Só por precaução, segundo ela. E ainda disse que ajudaria a pagar tudo. Ela começou a falar sobre como não ia deixar eu desperdiçar minha juventude como ela fez. Mas então o advogado começou a falar sobre divisão de bens e pensão. E, de repente, tudo ficou muito real. Foi aí que tudo realmente começou a desmoronar. Acontece que viver em casas dignas de Instagram é bem mais difícil quando você é solteira e tem só uma renda. O advogado explicou que, como Steven tinha pago a entrada da casa e a maior parte da hipoteca, eu teria que comprar a parte dele ou vender a casa. Minha mãe se ofereceu para ajudar, mas a ajuda dela era um quarto vago no apartamento dela, que, sinceramente, é menor que o meu closet atual. Kyle sumiu depois de mais 2 jantares. Aparentemente, a casa incrível dele veio com uma hipoteca igualmente incrível, que os pais dele ajudaram a pagar. Ele também mencionou algo sobre não querer ser um recomeço para ninguém. O que é ridículo, porque eu obviamente não estava me recuperando de nada, eu só estava explorando minhas opções. Mas o pior de tudo foi no trabalho. As pessoas começaram a me tratar de um jeito diferente. Era como se todo mundo parasse de falar quando eu entrava na sala de descanso. Ou, de repente, ninguém mais estivesse disponível quando eu sugeria um happy hour. Alguém até me denunciou pro RH, dizendo que eu estava criando um ambiente de trabalho hostil. Só porque desabafei sobre Steven no chat em grupo do nosso departamento. Como se ninguém nunca reclamasse da vida pessoal no trabalho, né? Minha mãe, bom. Ela continua sendo minha mãe. Fica falando coisas do tipo: "Você ainda vai me agradecer por isso." E a clássica: "Às vezes, precisamos chegar no fundo do poço para subir mais alto." Fácil para ela falar. Ela não foi a única que teve que voltar a morar com os pais com quase 30 anos. Ela até transformou o quarto de hóspedes no que chama de meu espaço de cura. Com aquelas citações motivacionais cafonas coladas na parede.
Enquanto isso, Steven já tá namorando outra pessoa. Uma garota super básica que trabalha na empresa dele. Óbvio que a Emma fez questão de me mandar as fotos pelo Facebook. E claro, ela é totalmente o tipo dele. Sapatos práticos, corte de cabelo sensato. Provavelmente se anima com planejamento de aposentadoria. O primeiro encontro deles? Caminhada. Sério. Eu passei 3 anos tentando convencê-lo a me levar para Paris. E ele a leva para fazer trilha. Mas o pior mesmo. Nossa casa foi vendida muito acima do preço pedido. A parte do Steven foi suficiente para ele dar entrada em um AP naquele condomínio novo. Sim, o mesmo onde eu sempre quis morar. Enquanto isso, eu tô dormindo numa cama de solteiro. Cercada pelos meus antigos troféus de líder de torcida do colégio. Olhando listas de imóveis que eu não posso pagar. Todo mundo fica falando que eu arruinei meu casamento. Mas, sinceramente? Talvez ele precisasse ser arruinado. Talvez eu e Steven simplesmente não fossemos feitos um pro outro. Porque, sério. Se um comentário no jantar e algumas mensagens com um colega de trabalho podem destruir todo um casamento. Será que ele era tão forte assim? Para começar, minha mãe diz que é melhor descobrir agora do que perder mais anos me acomodando. Então, aqui estou eu. Recomeçando aos 29. Minha mãe fala que essa é minha segunda chance no primeiro amor. Seja lá o que isso signifique. Criei uma nova conta no Instagram. Nova estética. Sem drama de casamento. Claro, tem dias mais difíceis que outros. Principalmente quando amigos em comum postam sobre suas vidas perfeitas com seus maridos chatos. Mas pelo menos agora eu sei o que não quero. Às vezes, tarde da noite, quando tô deitada no meu quarto de infância. Ouvindo minha mãe assistindo reality show do outro lado da parede. Eu me pergunto. Talvez, só talvez, eu pudesse ter lidado com as coisas de outro jeito. Mas aí eu lembro do que minha mãe sempre diz. A pessoa certa teria lutado mais pra ficar com você. E acho que, no fim das contas, Steven simplesmente não era a pessoa certa. Mesmo que ele sempre soubesse meu pedido de café de cor. E pagasse todas as contas em dia. Tanto faz. Eu tenho certeza que tem alguém melhor por aí. Tem que ter, né?